Pra ver seu computador. Pronto. É, mais alto. Ah, não pode deixar, coloca aqui, ó. Pode deixar. Lá abaixo o computador. Boa noite! Oi, oi! Vem chegando! Boa noite! Vamos falar sobre Blackpill. Como vocês estão? Pessoal, vamos encaminhando essa live para as amigas. Vou baixar um pouquinho aqui o som. Vamos encaminhando os grupos para as amigas, que hoje o conteúdo está maravilhoso. Eu já falei muito sobre esse tema aqui, né? No passado a gente fez uma campanha, inclusive. E aí eu ajudei o pessoal do grupo a fechar a agenda para o final de ano, que inclusive é uma dica que eu quero dar para vocês. Porque final de ano, gente, novembro, dezembro, é difícil a gente vender remoção de micropigmentação, que eu sei que é o carro forte aí de vocês. Então, o que a gente faz? A gente investe nos protocolos faciais, que vão deixar as mulheres mais bonitas. Então, assim, a live de hoje é para vocês já começarem a planejar a campanha de Natal que tem que ser feita com antecedência. Tá? Essa agenda de Natal tem que ser fechada agora, em outubro, novembro, tá bom? Então, vocês vão ver assim que vai ter várias dicas até para vocês usarem na comunicação para vender o Blackpill, tá? Porque isso muda completamente a forma como você vende o procedimento. Então, assim, a aula tá incrível. Anota tudo que você puder, tá? Já tô te dando aqui uma dica de milhões. Esse conteúdo é um conteúdo para você fechar a agenda de final de ano, tá? Dezembro a gente vai vender pouca remoção de micro, ninguém quer ficar esteticamente feia final de ano. Tem festa, formatura, né? As festas de final de ano, Natal. Então, dezembro, a gente deixa para deixar essas mulheres bonitas, tá? Então, é cuidar da pele, do rosto. E o protocolo Blackpill é um procedimento que é muito vendável e atende a maioria do público. É quase que 100% das mulheres precisam de Blackpill e dos homens também, que é um mercado que está ganhando muito público masculino, tá? Preparei um material incrível, já pensando nisso, que a professora aqui trabalha assim, gente, ó, com planejamento, organização. E aí, o que eu fiz? Eu preparei um material para vocês, não é artigo dessa vez, tá? Mas é um PDF, eu junto com a equipe. Nós preparamos um material para você imprimir. E aí você vai imprimir naquele papel couché, tá? Que é um papel melhor. E você vai colocar esse folder na sua sala de espera. Para todas as clientes que estiverem lá, esperando para serem atendidas, para qualquer que seja o procedimento, elas tenham informações sobre o protocolo Blackpill, tá? Então, ficou bem ilustrativo, muito bonito, com bastante conteúdo aqui. Não tô conseguindo passar a página, mas tem outras páginas aqui, ó. E aí você vai imprimir, vai deixar lá. Enquanto a sua cliente está esperando para ser atendida, ela está recebendo informações sobre o tratamento que você oferece, tá bom? Então, no final da live, vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para receber esse material. Aqui que vai chegar no direct, é só imprimir e deixar no espaço. Porque, olha, nós estamos em setembro, outubro. Novembro, você já tem que começar a fechar aí a agenda de dezembro, tá? Então, esse é o momento de você começar a realmente aquecer o seu público, a sua audiência, deixar seus clientes, assim, esperando por fazer o Blackpill. Despertar desejo, igual vocês vão aprender aqui agora, ok? Gente, o que a gente vai fazer? Combinados, né? Como sempre. Eu vou dar aula para vocês com bastante conteúdo. No final da aula, eu tirar as dúvidas, tá bom? E vou estar gravando essa aula aqui no computador também, então de vez em quando vou estar olhando aqui para baixo. Inclusive, todas as aulas a gente está subindo para o YouTube com slide, com apresentação, tá?
Então, quer rever a live? Pode ir lá no nosso YouTube, tem muitas aulas lá, inclusive muito completas, para você estudar. Hoje eu estava conversando com a Ellen, que é minha assistente, e assim, gente, a gente tem tanto conteúdo gratuito, não estuda quem não quer, né? De fato. Só quem não quer. Vou deixar o som bem baixinho aqui pra gente começar. Bora lá, então vamos começar, né? Sejam bem-vindos, você que chegou depois. Hoje o tema da nossa aula é os segredos nunca revelados sobre o Black Pill. Então vou fazer uma introdução sobre esse tema, trazendo muito glamour, que é o que o Black Pill promete. E como eu falei anteriormente, vamos usar essa comunicação que eu vou trazer aqui para vocês para a rede social de vocês, tá? Eu vou trazer aqui alguns gatilhos que vão deixar vocês muito curiosos e o mesmo vocês vão replicar lá no Instagram de vocês para fechar a agenda, tá? De dezembro e ter aí bastante cliente de atendimento, para atendimento. Para você que ainda não me conhece, eu sou Scarlett Machado, sou professora, sou mentora da O'Hara Academy, que é a primeira escola de lasers terapeutas do Brasil. Na O'Hara Academy, nós temos aí o objetivo de deixar você um expert no laser ND-IAG, então dominar todos os protocolos que esse laser pode te oferecer. Então toda semana eu trago aqui um tema falando sobre o laser, relacionando o laser com os protocolos que ele oferece, para mostrar para você que essa máquina é uma máquina de fazer dinheiro, só que você precisa dominar os protocolos que ela te oferece, que são inúmeros. Então, nós já fizemos aqui aula sobre onychomicose, melanose. Depois, para você que é novo, dá uma olhadinha aí nos nossos conteúdos, que tem muito conteúdo bacana, tá? Nossa escola hoje é reconhecida pelo MEC. Lá você vai ter acesso a mais de 10 protocolos, tanto com laser ND-IAG, tanto com os protocolos complementares, despigmentação química, reparo tecidual. Temos aí reconstrução, né, de sobrancelha para crescimento de fios. E dentro dos protocolos do IAG, a gente ensina remoção de tatuagem, micro, Black Pill, inclusive o Black Pill personalizado. Na escola eu ensino você a associar o Black Pill com alguns ativos que vão potencializar os resultados, tá? Temos clareamento íntimo, clareamento de olheiras, clareamento de tratamento para melasma, melanose, fungo das unhas, dentre vários outros. Temos aulas de venda, posicionamento, realmente para você aí faturar mais com o laser que você já tem ou que você está pensando em adquirir, tá? E aqui você vai receber uma demonstração de todo o conteúdo que nós temos lá na escola. Fica um convite para você nos conhecer. Se ficar interessado em fazer os nossos cursos, ter acesso, né, a todos esses cursos, vou pedir você para mandar uma mensagem para a gente, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre o nosso tema. Quem nunca sonhou em ter a pele de estrela de Hollywood? Contem-me, principalmente nós mulheres, né? Eu sofri com muita acne durante a minha juventude e quando eu estava com aproximadamente 30 anos, eu tive um pico hormonal e desenvolvi muita acne. Então, assim, hoje eu cuido muito da minha pele, muito. Então, fiz o tratamento, fiz o Rocutan para cuidar um pouco internamente, né, essa alteração das glândulas sebáceas, e hoje eu cuido muito. O Black Pill, inclusive, é um tratamento que eu sempre estou fazendo. Então, a gente sonha em ter uma pele bonita, uma pele radiante, né? Quem nunca sonhou? E hoje eu vou revelar para vocês por que esse protocolo ganhou o apelido de peeling de Hollywood e como ele pode transformar a pele das suas clientes, a sua pele também, e também lotar a sua agenda. Você vai ver que o Black Pill é um tratamento, devido aos resultados que ele oferece, que é muito versátil, assim. Ele vai atender desde um público mais jovem, um público adolescente, até as mulheres que buscam por um rejuvenescimento, né? Que buscam ali atenuar um pouco as linhas de expressão, por exemplo. E também atende o público masculino, que geralmente tem uma pele mais oleosa, os poros mais abertos, né? Hoje o público masculino também tem buscado esse
cuidado, esse autocuidado também. Então é um tratamento que atende todo mundo, não tem como você não vender Black Pill tendo uma comunicação assim clara, né, para o seu cliente explicando todos os benefícios dele. Inclusive esses benefícios estão no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Como que essa técnica e onde essa técnica se originou? Olha só, o Black Pill ele é um protocolo que se originou na Ásia, porém ele ganhou popularidade em Los Angeles, onde muitas celebridades de Hollywood buscavam procedimentos que fossem rápidos, eficazes e que não deixasse a pele marcada ou descamando de forma evidente, como acontece com os peelings químicos. Então, foi aí que ele começou a ganhar popularidade entre as estrelas, né, entre as atrizes de Hollywood. Elas realmente queriam procedimentos que dessem um glow na pele, mas que não tivesse aquele efeito descamativo dos peelings químicos e que fosse rápido. Tanto é que o Black Pill ele traz resultados na primeira sessão, na maioria dos clientes, quando feito o protocolo correto. E era tudo isso que as clientes queriam, que as celebridades precisavam, né? Então, como essas artistas precisavam estar sempre com a pele bonita para as filmagens, fotos e também eventos, o Black Pill se tornou queridinho por entregar esse efeito imediato de pele radiante, limpa e rejuvenescida, sem exigir um longo tempo de recuperação, como acontece com outros procedimentos que a gente conhece, né? Então, assim, além do peeling químico, por exemplo, tem aí os tratamentos feitos com CO2 fracionado, outros peelings, né, mais agressivos como fenol, trazem um resultado muito bacana, mas a gente sabe que o tempo de recuperação, cuidado pós-tratamento é um pouco mais intenso. E o peeling de Hollywood, ele vai trazer muitos benefícios que esses peelings trazem, porém, sem demandar esse cuidado pós, assim, então não é agressivo, né? Um procedimento que não é ablativo e mesmo assim traz um resultado rápido. Por isso o nome peeling de Hollywood virou um apelo comercial, transmitindo a ideia de um tratamento que entrega pele de estrela sem downtime, ou seja, com baixo tempo, com pouco tempo, resultado rápido. Então, por que não vocês usarem essa comunicação na comunicação de vocês para vender o Black Pill? Né? Se você não anotou, anota. Quem nunca sonhou em ter pele de estrela? Entenderam por que ele tem esse nome? Apesar de ser um protocolo que nasceu ali, que é asiático, ele ganhou popularidade em Los Angeles e entre as atrizes de Hollywood. E ele era muito realizado antes delas passarem pelo tapete vermelho, né? Então faziam ali o Black Pill antes de fazer a maquiagem, porque ele fechava os poros, deixava a pele mais iluminada. Quem já fez Black Pill já sentiu aí os resultados. Então é um tratamento muito bacana, por isso que ele ganhou esse nome, né? Esse apelido aí de peeling de Hollywood. Também é conhecido como Black Doll, Black Pill e peeling de Hollywood, são esses três nomes. Peeling de carbono também, ele é conhecido, mas o nome assim mais comercial que eu vejo, que é mais atrativo, realmente é o peeling de Hollywood, tá? Os resultados são visíveis e imediatos, na maioria dos clientes. Abro exceção aí para alguns que a gente realmente tem que fazer mais sessões para ver as melhorias. O Black Pill utiliza uma máscara de carvão, precisa da máscara, tá? Eu trouxe aqui duas, depois vou falar sobre elas. Carvão ativado, máscara de carbono, como a gente fala, e é associado ao laser Nd:YAG não ablativo, que vai penetrar profundamente nos poros. Ele promove uma uniformização do tom da pele. Então, sabe aquele rosto que tem regiões escurecidas? Geralmente, assim, pessoas que têm um fototipo mais alto, escurecido aqui na região do buço. Não tô falando de melasma, tá, gente? Tô falando de uma leve hiperpigmentação. Aqui no cantinho da boca. Inclusive, eu tenho um resultado de uma vez que eu fiz um Black Pill que, assim, foi fantástico. Clareou muito, assim, que minha boca ela tem uns escurecimentos aqui. Clareou muito essa região. Olheira também clareia, tá? Pode ser utilizado no colo, nas mãos, no rosto, na região íntima, em várias regiões do corpo. Então, ele promove essa uniformização da pele, reduz a oleosidade, fecha poros,
Clareia as manchas que são superficiais, não estou falando de melasmas e nem melanose, tá? E melhora também a textura da pele. Então, o resultado é uma pele iluminada, mais lisa e mais jovem. Exatamente aquele glow de Hollywood que as atrizes queriam, né? E por isso que ficou registrado como essa marca, né? O peeling de Hollywood. E aí, o que esse peeling faz? Ele combina o carvão ativado com o laser Nd:YAG. E juntos vai acontecer ali uma reação fotoquímica que vai fazer com que essa luz laser penetre juntamente com o carvão. Só o carvão por si só, ele já tem uma característica de limpar profundamente, né, os poros. E junto com o laser, ele vai limpar bem profundamente os poros, reduzindo a oleosidade, fechando esses poros, rejuvenescendo e clareando manchas, tá? Esse tratamento consiste na aplicação da máscara, que aí tem que ser uma máscara específica para laser. Esse é um dos segredos que eu quero revelar para vocês. Às vezes, assim, as pessoas falam, eu fiz, não vejo resultado, gasta muito disparo, mas, gente, tem que ser um produto específico, tá? Dependendo do produto que você está usando, ele não está interagindo, o laser não consegue nem limpar esse produto. Então, tem que ser uma máscara específica para tratamentos feitos com laser. Então, essa máscara, ela vai ser passada na pele, ela é aquecida com laser de alta intensidade, de pulso ultracurto, que é o laser Nd:YAG nanosegundos ou picosegundos, né? O carvão, ele penetra nos poros e quando o laser é aplicado, ocorre ali uma explosão dessas partículas de carvão. Então, geralmente, a gente até ouve o estralozinho, né? Faz um barulho mais alto e ocorre essa explosão dessas partículas de carvão. O carvão costuma evaporar, tá? Isso vai ajudar a remover as células mortas da pele e também as impurezas da pele. Esse processo também estimula a produção de colágeno, porque acontece esse aquecimento na célula. Então, é esse aquecimento que vai fazer com que a pele estimule, acelere um pouco a produção de colágeno. Então, quando é feito em várias sessões, e aí não é só uma sessão, tá, gente? A pele tem aí esse efeito de estimular a produção de colágeno, assim como outros tratamentos, como a radiofrequência, né, que também tem esse leve aquecimento da pele. Ele vai melhorar a textura e minimiza a aparência dos poros dilatados. Quando feito com mais frequência, a gente também consegue ver uma melhora nas linhas de expressão das clientes. Então, dentro do que eu já falei aqui para vocês, vocês já entenderam que é um procedimento que vai ser benéfico para aquela cliente que tem manchas, que tem leves hiperpigmentações em partes, que não tem o rosto uniforme, né, com a pele toda uniforme. É bom para essa cliente. É bom para quem tem os poros dilatados, aquelas pessoas que têm a pele muito oleosa. Então, ele já clareia, já fecha de imediato esse poro e melhora, controla um pouco dessa oleosidade, principalmente devido ao uso aqui da nossa máscara de carvão, tá? Também vai ser muito benéfico para aquela cliente que visa rejuvenescimento, né? Hoje nós queremos envelhecer, mas a gente quer envelhecer com uma aparência mais jovem, não é verdade? Hoje eu estava lendo um post falando sobre a nova tendência dos 40 anos, né? Hoje uma mulher com 40 anos, quando ela tem esse autocuidado, ela acaba aparentando ter 30, às vezes até menos, né? Então, assim, nós queremos envelhecer, não queremos morrer jovens, mas a gente quer envelhecer bem. Então, só com essa comunicação do envelhecer bem, envelhecer com uma pele mais jovem, vocês já vão vender muito Black Pill, tenho certeza, tá? A Aline falou que travou, não viu as máscaras. Vou mostrar para vocês duas, tá bom? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre esses produtos, ok? Então, o que esse Black Pill vai trazer para as nossas clientes? A pele iluminada, que é uma pele... Realmente, eu vou postar resultados depois da live, devo postar amanhã para vocês verem a diferença. A pele fica, gente, com glow, assim... É muito visível, sabe? O resultado. Dá zoom pra vocês verem que não tem Photoshop.
resultados meus, resultados das alunas também, não tem só resultados meus aí. E você vai ver que a pele fica muito mais radiante, muito mais bonita. Quem não quer estar com uma pele mais iluminada, com uma textura mais uniforme, com os poros fechadinhos para as festas de final de ano? Quantas clientes de vocês estão se formando? Quantas clientes de vocês vão viajar no final de ano? Então, assim, é um tratamento que vai lotar a agenda de vocês em dezembro, eu tenho certeza. Basta mudar um pouco a comunicação e saber vender o procedimento, tá? Vai clarear essas manchas superficiais, ele vai suavizar um pouco essas manchas, tá? Não é um tratamento específico para melasma, mas se for um melasma que tá ali bem superficial, vocês vão ter um resultado com o Black Pill também. Dá esse glow instantâneo, então às vezes é uma noiva, a cliente tá aí prestes a se casar, vale muito a pena fazer aí umas 2, 3 sessões de Black Pill antes de um casamento. A cliente que vai se formar ou que tem um evento, sabe? É interessante aí vocês usarem vender esse procedimento. Vai controlar a oleosidade, então aquele cliente que é adolescente está aí com várias acnes, é claro que a questão da acne, gente, eu vou explicar para vocês que não é só uma questão externa, né? Tem às vezes questões hormonais, como acontece na adolescência, menopausa, gravidez, né? Antes da menstruação, por exemplo, isso o Black Pill não vai resolver, tá? Mas a questão ali do excesso de óleo que a pele está produzindo naquele momento, ele consegue dar uma controlada. E aí os estímulos internos realmente exigem outros tratamentos. Mas aquele jovem que está sofrendo com acne, você consegue dar uma melhorada ali na textura desse cliente, melhorando, controlando a oleosidade, fechando poros e até mesmo clareando um pouquinho das manchinhas, das hiperpigmentações provenientes das acnes, tá? Agora vamos sobre os segredinhos. Alguns devem que vocês já sabem, outros não. Mas espero ajudar vocês aqui em algo talvez que precise ser ajustado, tá? Primeira coisa, os parâmetros do laser. Isso é fundamental. Eu vejo muita gente fazendo Black Pill com energia mínima, potência mínima da máquina. Em todos os meus testes que eu já fiz, eu não vejo resultado usando a potência mínima. A não ser que a sua máquina esteja muito forte, seja nova, enfim. Tem uma dosimetria adequada, tá? Exige um pouco mais de calor. É diferente do tratamento de remoção de tatu, de micro, que aí a gente usa as energias mínimas, né, nas primeiras sessões. No Black Pill precisa de um ajuste correto dessa potência para ter resultado. Então muita gente erra aí. Ah, qual que é a energia? Depende da sua máquina. Depende muito da potência que a sua máquina entrega, tá bom? Outra dica, outro segredinho. A máscara tem que ser própria para laser. Eu vejo muitas alunas, pessoal mandando segredos NDIAG, falando que não tem resultado. Você está usando uma máscara correta? Por exemplo, essa aqui ela é importada. Eu gosto muito dela, tá? Vão ter pessoas que vão falar mal, mas os meus resultados são todos com ela. Uma máscara chinesa, baratinha, ótima. E essa aqui tá lacradinha, essa aqui tá lacrada. Ah, não tá, dá pra mostrar aqui. Então ela tem uma pigmentação muito boa. Não é aquela máscara que olha só. Eu gosto muito, tenho uma afinidade muito bacana com o laser. O laser já bate aqui e já interage muito bem com ela. Essa máscara a gente tem na escola algumas unidades, R$80 para quem quiser adquirir, tá? Essa aqui é minha queridinha, então eu gosto muito dela, é a que eu vendo para os alunos, porque realmente é o que me traz resultados. Bem pigmentada e é própria para laser. Existem várias outras, tá, no mercado. Não vou saber falar aqui para vocês, não vou lembrar as marcas, mas existem várias outras, inclusive da Ink, que tem ali a máscara própria, né, para ser utilizada com laser. Mas é importante que seja uma máscara específica, tá, para trazer esse resultado, porque às vezes você está usando uma máscara que o laser nem está interagindo. E as partículas de carvão, elas precisam explodir, né? Elas precisam estourar para a gente ter um efeito melhor, tá bom? Outra máscara que eu gosto é essa aqui da Cosmo Beauty. Essa aqui tem ozônio. Foi uma feira que eu visitei ano passado e aí eu vi uma demonstração, gostei bastante. Essa aqui é uma máscara facial de argila, nem é carvão, mas ela tem a argila preta, que também vai interagir bem. Tem outras argilas, a argila branca,
Lá na nossa escola, eu ensino o protocolo, inclusive fazendo associação com argilas, né? Que as argilas têm assim, argila branca, argila verde, tem vários benefícios para a pele. Ela também tem o óleo de girassol e também tem ozônio, então é uma máscara bem legal. Ela não é tão concentrada como essa aqui, é mais clarinha, mas também é uma máscara muito bacana. Essa aqui também, quem tiver interesse, é da Cosmo Beauty. Eu tenho 2 unidades na escola ainda. Depois eu coloco nos stories o link da loja. Na verdade, a loja é mais para atender os alunos, né? Não é o minha... nem uso como fonte de renda, o lucro é muito pequeno. Mas como eu ensino os protocolos lá e os alunos buscam pelos produtos que eu uso, eu resolvi criar a lojinha com os produtos que eu testo e que eu valido. Então, vou abrir para vocês podem comprar lá, é o mesmo preço que vocês vão encontrar no site, tá? Eu posto nos stories hoje esses produtinhos aí, os valores e os links, se vocês tiverem interesse em comprar, tá bom? Então, gente, precisa ser uma máscara própria para laser, que vai interagir com o laser, ok? Outra coisa, você pode associar o Black Pill com outros protocolos, que é um segredinho também que eu ensino para os alunos. Porque esses protocolos, eles vão potencializar os resultados como a hidratação da pele, o clareamento das manchinhas e o controle de oleosidade. Então, eu ensino ali a fazer um microagulhamento com ácido hialurônico, que vai potencializar a questão da hidratação e rejuvenescimento da pele, né? Para clareamento, faço uso das argilas. E para controle de oleosidade também a argila, principalmente a argila verde. Então eu gosto de associar para potencializar os resultados e também assim, vocês precisam entender que o Black Pill, ele é uma experiência que o cliente gosta de viver. É gostoso fazer o Black Pill, né? Não dói, é interessante, né? Você passar por aquele procedimento ali que a máscara vai evaporando. Então tem toda uma experiência envolvida, né, por trás desse procedimento. Por isso que a gente não pode cobrar barato, até mesmo porque a gente gasta um pouco mais de disparo para fazer esse procedimento. Então, quando você faz o procedimento, depois você vem com uma argila, faz uma massagem facial, você agrega muito mais valor ao seu trabalho, né? Além do que essa associação com esses outros protocolos vão potencializar os resultados das clientes de vocês. Então, assim, às vezes a cliente está com uma olheira ali desidratada, você pode colocar aquelas máscaras, né, de colágeno para poder hidratar essa região, sempre trazendo um pouco. Lembra que é um procedimento glamuroso, é a pele de estrela, é o peeling de Hollywood. A cliente quer viver toda essa experiência, né? Também, ela quer passar por esse processo. É diferente da remoção de micropigmentação, onde ela não quer remover a micro. Ela quer se livrar de uma dor, então ela precisa passar por aquele processo que é doloroso, que não é esteticamente bonito. Ela precisa passar para chegar ali na solução, no problema que ela precisa resolver. No caso do Black Pill, ela também tem algo que a incomoda, mas tem toda uma experiência envolvida por trás do procedimento. Então traga esse glamour, sabe? Isso vai assim, essa questão do cuidado também, né? Você viu que a cliente tem manchinhas, então por que não associar com um protocolo que vai potencializar esse resultado? E aí a cliente se sente especial, poxa, ela não está fazendo só um tratamento qualquer, ela realmente está visando a minha necessidade individual, sabe? E o Black Pill, como eu disse para vocês, é uma experiência, então é interessante você fazer essas associações agregando mais valor ao procedimento, já que é um procedimento tão glamuroso, né? Outro segredinho, alguns sabem, outros não, mas precisa existir uma periodicidade no tratamento. Não adianta a cliente fazer uma sessão e não voltar mais. Pode até ser que ela vai ter um resultado bacana com uma sessão, mas não vai ser duradouro, tá? Então, assim, Black Pill é pacote, é no mínimo 3 sessões. Por isso que tem que fechar a agenda antes de chegar dezembro, porque ela vai fazer esse tratamento de 15 em 15 dias. Tá? Então já começa a divulgar a Black Pill agora começo de outubro, começa a divulgar em outubro, se planeja agora setembro para começar a divulgar outubro, para essa cliente conseguir fazer aí no mínimo 3 sessões. E é no mínimo, tá? Vai ter cliente que vai precisar de um pouco mais, né? Aquela cliente que já tem muitos poros dilatados, muita acne, pele muito oleosa, vai precisar de um pouco mais de sessão. E aí essas sessões são feitas de 15 em 15 dias, uma sessão só
realmente vai trazer só aquele glow instantâneo mesmo. A não ser que a pessoa, vou me casar, quero fazer uma sessão só pra fechar meus poros, deixar a pele com uma textura. Aí sim, tá? Mas pra ter um efeito duradouro é necessário fazer mais sessões. Outro segredinho que eu já tô revelando aqui durante toda a live é o marketing do protocolo, gente. Não adianta você saber fazer só a técnica, você tem que saber vender a técnica. E para você vender a técnica, você tem que trazer importância para o procedimento, sabe? Como já é um procedimento que tem esse glamour por si só, por toda essa questão de onde ele ganhou popularidade, né? De ser um peeling de Hollywood, as atrizes... inclusive, eu vou postar nos próximos dias várias atrizes e blogueiras que se aderiram ao peeling Black Pill. Tem gente que fala assim, eu faço, não tem resultado. Gente, tem um monte de famosos fazendo. Brasileiros, né? Fazendo peeling de Black Pill. Dá resultado sim, tem que ajustar o protocolo para fazer da forma correta, tá? Então, usem e abusem desse marketing de glamour, do peeling de Hollywood, da pele de estrelas, do rejuvenescimento, do fechar poros. Abusem dessa comunicação para vender o procedimento, tá? Não é só ir lá e postar uma fotinha com o cara, com a pessoa com rostinho preto para vender. O cliente, ele quer informação, tá? E essa comunicação é o que vai fazer você vender, tá bom? Inclusive, eu deixei o material, criamos aqui o material, eu juntamente com a minha equipe, que traz muitas informações sobre o protocolo, que você pode imprimir, pode até divulgar na sua rede social, a gente nem colocou logo, nada, é realmente para vocês usarem para vender o procedimento, tá? Imprime num papel mais nobre, porque é um procedimento mais nobre, tá? Tem o glamour envolvido. Imprime num papel mais nobre, ali em formato de panfleto, e deixa no seu estabelecimento enquanto as clientes ali aguarda, né, para fazer um tratamento. Inclusive, é uma dica para vocês. Tenho visto várias, como eu gosto muito dessa questão de marketing também, eu vejo, parece para mim muitos posts, né, sobre... Até tem uma empresa que faz esse folder, né, é um folder muito nobre com informações ali sobre a sua empresa, e aí você coloca missão, visão e valores para mostrar para os clientes que você não é só a Scarlett Machado, você é uma empresa, né, que tem estratégia, que tem uma visão, que tem uma missão. Então coloca ali um esboço do que é a sua empresa, depois vem com todos os protocolos que você faz. E aí é uma revista, na verdade, né? É uma revista que aí você deixa ali enquanto a sua secretária, por exemplo, mostra. Em vez de você deixar essas revistas que a gente costuma colocar, não sei nem nome de revista, nem uso revista mais, né? Mas às vezes eu vou em alguns consultórios que tem ali algumas revistas regionais. Aqui na minha cidade chama Checkmate. Então, ao invés de você colocar esse outro tipo de distração, coloca uma distração falando da sua empresa, dos procedimentos que você oferece, tá? Porque às vezes a cliente está ali para fazer um design de sobrancelha e ela nem sabe que você trata fungo nas unhas, ela nem sabe que você faz protocolo Black Pill, né? Então, esse material é exatamente para isso, tá? Para vocês deixarem ali na clínica, para a cliente ter mais informação sobre o Black Pill. Então, gente, olha só. Esse protocolo não é apenas um tratamento, é uma experiência de estrela. Olha só que sensacional. Não é apenas um tratamento, é uma experiência de estrelas. Imagina quantas pessoas querem viver a sensação de ter a pele de Hollywood. É você quem vai oferecer essa transformação para as clientes de vocês, tá bom? Contem-me. Agora eu vou de informações que eu sei que é dúvida, mas pode começar a mandar as dúvidas aí, tá? Mas antes, para você adquirir o material, receber o material que é gratuito, né? Você vai digitar Black na live, tá? Assim que eu postar, você vai digitar Black, que já vai chegar no seu direct, tá bom? Vai chegar imediatamente, que a gente fez uma automação aí no manchete e vai chegar pra você. Então, basta digitar Black na live. Outro segredinho que eu não coloquei aqui, mas isso aqui quase todo mundo já sabe, é que o Black Pill tem a ponteira específica, né? Que é a ponteira
Black Pill. Ou Black Doll, que é aquela ponteira preta. Não tô com ela aqui pra mostrar, mas vocês sabem qual é, né? Ela entrega também o comprimento de onda 1064, porém ela tem um spot size maior. Se o seu laser não tem essa ponteira, você vai usar 1064, só que com um spot maior. Não use o spot pequenininho, tá? Porque no Black Pill a gente usa uma concentração de energia mais alta. E lembra que essa... Ai, pessoal, perdão. Depois me contem se chegou, mas tem que comentar, eu acho que depois que eu postar a live. Mas às vezes chegou. Depois me confirmem, vocês comentaram Black. Mas se eu não me engano, tem que ser um comentário assim que eu finalizar a live. Vocês deixam o comentário lá, porque aí a automação manda pra vocês, tá? Esqueci de explicar. Tô vendo vocês comentando Black aqui. Mas às vezes funciona, depois me conta, às vezes chegou. Então, não usem a ponteira de 1064 com o spot de 3 milímetros, porque a concentração de energia é muito alta. E no Black Pill a gente já aumenta a potência para ter resultado. Eu falo para vocês porque, como eu sou professora, eu faço os meus testes. Então, eu já fiz teste com a 1064, um spot menor. E não que lesionou, não que queimou a pele, mas agrediu, tá? E o intuito do Black Pill não é agredir. Então, não é um tratamento que é doloroso, não é um tratamento que vai queimar. A cliente só sente um leve aquecimento. Se a cliente estiver sentindo dor, pode parar e diminuir a energia. Ou, se continuou sentindo dor, para o procedimento que está aí com uma hipersensibilidade, tá? Na pele. Pode ser que a pele está desidratada, pode ser que é uma pele mais fina, né? Principalmente as senhorinhas. E sente também um desconforto onde tem pelo, sabe? Então, se vocês forem fazer em homens, né, no público masculino, não, a gente não bate onde tem barba, tá? Onde tem aqui a região da barba, porque realmente dói muito. Só na região onde não tem pelo. Nas mulheres que tem pelo, eu, por exemplo, eu tenho meu rosto, faço depilação a laser no rosto. Onde tem pelinho, no busto, aqui na região do malar, vai sentir um leve desconforto, mas não é nada assim que a pessoa não consegue fazer o procedimento. É muito suportável, tá? A dor de queimadura, gente, o cliente não sente, tá bom? E aí, uma dica também para vocês. A gente faz o Black Pill posteriormente, depois de fazer uma esfoliação na pele, ok? Pode usar anestésico? Não precisa, porque não dói, sabe? É um procedimento que não dói, ok? Se tiver doendo é porque a pele ou tá hipersensível ou tem que diminuir a energia. Black Pill de jeito nenhum em melasma, pode fazer em melasma, só que tem cuidados pós, tá? O cliente tem que usar, o cliente tem melasma, tem que usar protetor solar 24 horas, né? Quase que tá dormindo, tem que usar protetor solar. Então, por exemplo, uma vez eu atendi uma cliente que ela não trabalhava, era dona de casa, mas ela já tinha trabalhado em fábrica de salgado e ela era fritadeira, né? Então aquele calor, né, da gordura queimou, desenvolveu, intensificou ali o melasma que ela já tinha uma predisposição a ter. Na época que eu atendi, ela não trabalhava mais. Porém, gente, mesmo ficando em casa, a gente tem outras fontes de luz. Aqui tem uma luz enorme, luz pela casa toda, né? Até mesmo do telefone, né? Então tem que usar protetor solar. Inclusive, é um dos cuidados pós fundamentais, que a gente não pode fazer Black Pill e não usar protetor solar, tá? Mas pode fazer isso, inclusive vai clarear um pouco se for um melasma superficial. Se for aquele melasma dérmico, aí tem que ser outro protocolo. Tem restrição? Tem. Gestante, lactante, quem faz uso de ácidos, tá? Ácidos tanto tópico quanto oral, não pode. Quem está em uso de Rocutan, isotretinoína, também não pode. Tem que esperar ali no mínimo 6 meses pós-tratamento, porque a pele fica muito sensível. Aí sim tem risco, né, de queimar a pele, inclusive de hiperpigmentar se essa pessoa tiver predisposição. Por recomendação dos fornecedores de laser, a gente não pode fazer laser em quem tem marca-passo. Eu até preciso dar uma pesquisada a mais sobre isso, mas até o conhecimento que eu sei, os fornecedores não indicam fazer em quem tem marca-passo. Então seria gestante, peles hipersensíveis, quem faz uso de ácido oral ou tópico, Rocutan, tem que dar uma pausa.
marca-passo. Se tiver com alguma dermatite, psoríase, pele aberta, sabe? Também não podemos, tá? Na região que é tratada, né? Então, se a psoríase está no braço, não tem problema fazer no rosto. Mas se tem ali uma dermatite, uma reação alérgica, uma psoríase no rosto, não pode fazer. O que eu estou me lembrando são essas. Mas são as contraindicações para laser mesmo, para remoção de tatuagem e essas dermatites, né? Essas feridas abertas na pele. Rosácea pode, viu, Bruno? Rosácea pode, inclusive o laser, temos aí até casos de alunos que melhorou muito, muito a intensidade das rosáceas. O anestésico. Então, o anestésico não é necessário para o Black Pill, porque o Black Pill é um procedimento que não dói. A cliente sente um leve desconforto, assim, um leve aquecimento, mas não é dor, sabe? Não tem que doer. Se estiver doendo, você para o procedimento, diminui a energia ou vê questão de hipersensibilidade. Porque, gente, o Luzi estava falando, acabei respondendo aqui e me perdi no contexto. Mas a gente faz uma esfoliação da pele antes para fazer o Black Pill. Isso é fundamental. Por quê? Lembra que ele retrai o poro? A mãozinha toda preta. Ele contrai o poro, né? Ele fecha o poro de imediato. Se esse poro tá com sujeirinha ali dentro, pensa comigo, a pele tá suja, a pele tá suja. Ele vai fechar com a sujeira lá dentro. E aí o que vai acontecer? O organismo vai expulsar essa sujeirinha, esse patógeno. E aí dá acne e inflamação. Já aconteceu comigo, tá? Tô com experiência própria pra vocês. Então tem que fazer a limpeza, higienização da pele e a esfoliação. Só que essa esfoliação é leve, né? Aquela esfoliação que você vai detonar com a pele do seu cliente. É uma esfoliação não muito agressiva, não muito abrasiva. E aí você faz, limpa os poros, higieniza, depois vem com a máscara. Então, se a pele está muito sensibilizada, às vezes só com essa esfoliação, a pele do cliente já arde, né? É isso que você tem que avaliar, tá? Se a pele tem estrutura, né, para receber, porque se realmente for uma pele que estiver muito sensível, na hora que você passar a máscara, a pele já começa a arder, tá? O que não é normal, ok? Então não precisa de anestésico por causa disso, porque é um procedimento tranquilo, não dói, tá bom? Deixa eu voltar aqui, porque eu vou respondendo, tem muitas dúvidas, né? Do melasma eu já respondi. Anestésico, tem restrição, já respondi, né? No pós-Black Pill, a cliente pode usar o protetor solar somente após 24 horas? Não. Black Pill, você já passa o protetor solar, a cliente já sai dali com o protetor solar, tá? Não precisa esperar 24 horas, principalmente se for dia, já pode passar o protetor nela e ela já sai com o protetor. A Laís falou que não sabia, né? Achava que não poderia. Olha só, tem vários, inclusive nesse mês de setembro tem uma programação para a live de melasma. Eu acho que não é na próxima semana, é na outra. Mas tem vários artigos que eu quero compartilhar com vocês falando sobre o laser Nd:YAG e o melasma, tá? Sobre os resultados. Porque eu sei que tem muita dúvida, né? Dá efeito rebote, essa mancha vai escurecer. Então eu vou tirar todas essas dúvidas na aula de melasma, tá? Rosácea é bom, pode bater o laser Nd:YAG, tá? Não tem problema, só toma cuidado aí com a preparação da pele, com a esfoliação. Se o cliente não vai ter nenhuma sensibilidade com o produto, tá bom? Faz essa avaliação, mas pode fazer sim. Qual a diferença do melasma, que pode ou não pode fazer o Black Pill? Pode fazer em qualquer melasma. Só que tem o melasma que é epidérmico e o melasma que é dérmico. Esse melasma dérmico a gente não vai ter resultado com Black Pill, sabe? Black Pill não vai clarear esse melasma, é outro protocolo. E o melasma que está epidérmico, às vezes, também não é um protocolo específico para melasma, mas dependendo aí da manchinha, o Black Pill consegue clarear. E eu tenho um resultado de manchinhas, são umas sardinhas, depois eu posso compartilhar também, que eu tive o resultado fazendo uma sessão de protocolo de melasma e o resto eu fiz só Black Pill, que era um fototipo um pouquinho mais alto. Então, não quis agredir muito a pele, né? E aí eu fiz e tive resultado. Não é todo o caso, tá? Não é uma promessa que a gente faz, porque de fato não é o tratamento específico para melasma. Mas dependendo da manchinha, se estiver mais superficial, ele vai conseguir sim. Qual esfoliante? Ele ajuda a tratar
Essa daí eu não conheço, vou ter que pesquisar. O que seria? Bromidrose. Depois eu vou dar uma pesquisada, que aí eu posso falar pra você se ajuda ou não. O esfoliante pode ser esfoliante de farmácia, tá? Eu uso um de farmácia, da Farmax. Um que é de morango, tem morango, maracujá. Ele não é tão agressivo, sabe? Eu gostava muito de um que era da Mary Kay, não sei se vocês já usaram, o Microderma Brasão. Só que ele é mais agressivo, ele é bem, assim, uma areinha que até machuca, né? Então esse não uso mais, eu uso esse que é mais sutil, limpa, mas não machuca, é um da Farmax, tá? Mas pode ser qualquer um da preferência de vocês, desde que não machuque a pele. É uma esfoliação que você faz que a pele não fica vermelha, sabe? Não fica toda vermelha, não tem a necessidade disso, né? Pode fazer o Dermaplane? Pode. Pode fazer no pós. Terminou? Pode fazer. Eu vejo muitas meninas fazendo e o resultado fica ainda mais incrível, né? Porque retira ali o pelo e deixa mais clarinha a pele. A textura fica mais bonita. Pode fazer sim, no pós. Protocolo correto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não faço, não sei fazer essa técnica, mas eu sei que tem um protocolo certo, senão acaba também lesionando a pele. Peeling de diamante, pode fazer a limpeza de pele antes, tá? Aí a limpeza de pele é feita antes. Faz a limpeza, extração, não tem problema, pode fazer extração, não tem problema bater o laser sobre a acne inflamada, sobre ali a extração que você fez, não tem problema, pode fazer, tá? No pós. Faz antes a limpeza e depois faz o peeling para finalizar. Pode esfoliar com argila? Pode sim. Branca, rosa e verde. Aí depende do que você vai tratar, sabe? Por exemplo, a verde para pele oleosa. A verde limpa bem, né? Ela limpa bastante os poros. Então, para pele oleosa, legal. A branca para quem já tem mais manchinhas, né? De melasma. E aí você vai associando a argila com a necessidade individual do seu cliente. Indica um sérum pós-procedimento? Indico. Eu indico que você pode usar algum sérum que seja calmante, que tenha, por exemplo, camomila ali na composição. Pode ser um hidratante, eu gosto muito do Effaclar da La Roche. Eu sempre falo o nome errado, mas é um da La Roche que eu uso em mim, eu gosto também dele para usar nas clientes, porque ele é leve, sabe? Pode usar então algum que seja calmante, pode usar um hidratante e finalizar com um protetor solar. Sempre hidratante e protetor solar, tá? O Black Pill realmente clareia a região íntima? Sim. Só que os protocolos que eu faço associação com dermocosmético. Eu gosto sempre de associar, tá, gente? Para potencializar resultado. Porque o que acontece? A região íntima, a gente tem que entender primeiro que tem uma causa que é a causadora do escurecimento. Qual é o motivo que essa região está escurecida? É hormonal? É atrito? É depilação com lâmina? Primeiro a gente tem que tratar essa causa, porque senão você vai fazer o Black Pill e não vai ver resultado. A causa está ali e aí continua, né? Escurecendo. Então primeiro a gente trata a causa, depois a gente trata a melanina, que o laser está produzindo em excesso, e aí entra o laser, ok? Mas a gente precisa cuidar também do melanócito, que está com essa disfunção. Ele está produzindo melanina em excesso disfuncionalmente, né? Ele tá alguma coisa está acontecendo. Então a gente entra com os ativos, com os dermocosméticos que agem na melanogênese da célula. E aí ele dá uma segurada nesse melanócito. Entende? Então eu não gosto de usar só o protocolo laser. Seria um protocolo realmente, primeiro a causa. Se é uma depilação, tira. Se é gilete, lâmina, vamos tirar a lâmina. Né? Se é uma reação alérgica à cera, que muitas têm e não sabem, vamos tirar a cera, vamos passar por outro método, depilação a laser, que é a melhor aí, para ajudar quem tem a região íntima escurecida, né? Cuidou da causa? É disfunção hormonal? Gente, infelizmente tem que cuidar, porque senão, né, tem que ir aí no nutrólogo para ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, gravidez e pós-gravidez, as regiões axila, virilha, escurecem muito, né? Então, se é essa questão hormonal da gravidez, tem que esperar, porque o corpo por si só, ele já vai resolvendo, já vai eliminando, né?
Quando eu estive grávida do Lourenço, aconteceu das minhas axilas ficarem escuras, as minhas virilhas. Mas aí, com hidratação e respeitando esse momento, essa fase hormonal do puerpério, clareou, né? Então, você tem que avaliar a causa, porque senão você está entrando com laser e não adianta, tá? E aí, causa laser, que trata a melanina, ele não trata a disfunção do melanócito, isso tanto para melasma, né? Melanose, enfim. E depois você entra com o dermocosmético, tá? Existe uma tabela pronta para os parâmetros? Eu tenho uma tabela, assim, que eu passo para os alunos, dependendo do laser, mas você tem que conhecer seu equipamento, sabe? Não tem receita de bolo, gente. Fujam de receita de bolo. Porque como funciona o laser NDA? Você compra ele tá um coco, como a gente fala aqui em Minas. Jovem, maravilhoso. Pensa seu filho, meu filho de 6 anos. Ó. Energia, muita energia. E tem dia que ele sai e quer correr no quintal, porque é muita energia. Seu laser novo é assim, tá? Mas aí você vai usando, passou o primeiro ano, o segundo ano, ele já tá na fase adulta, sabe? A fase dos 30 mais, que já tá querendo um pouco mais de sossego, tá mais cansado. Pois é. E aí, quando o seu laser tá nessa fase, você precisa aumentar a energia. Então, por exemplo, você começa um Black Pill com um laser novo com 500 mAh, num laser já mais usado, você tem que aumentar essa energia para 1.000, 1.200, né? Então, você tem que conhecer muito a sua máquina. Não tem receita de bolo, tá? Se a máquina é de 500 watts, a gente começa com energia, 1.000, tem aí umas que entregam um pouco mais, 2.000, aí a gente baixa um pouquinho a energia, tá? Mas é importante conhecer realmente o aparelho. É fundamental, porque aí você vai aumentando. Isso é só o dono, né? Só o dono da máquina mesmo para saber. Esfoliação pode ser blend de argilas brancas? Pode ser o blend, viu? Fototipo mais alto pode fazer tranquilamente. Black Pill é super seguro. Na verdade, a 1064, o comprimento de onda 1064, ele é seguro para fazer em fototipo mais alto. Você só tem que dosar a energia. Porque ele está fora do pico de absorção da melanina. A melanina está ali entre 500 e 800 nanômetros, né? E o 1064 está fora. Por isso que o IAG, ele é o mais seguro para fazer tratamentos em fototipos mais altos. Só que o que acontece? Você vai usar 1064, que é seguro, mas você põe uma energia gigantesca ou faz tratamento de 30 em 30 dias. Aí eu tô falando de remoção, tá? Faz tratamento de 30 em 30 dias e aí existe ali uma sobrecarga. O melanócito não aguenta, tá bom? Acontece as hipocromias ou pode acontecer uma hiperpigmentação. Não é o caso do Black Pill. Black Pill, spot maior, entrega um pouco menos, por mais que você aumenta ali a energia que você coloca na máquina, a concentração absorvida na pele é menor por área. Porque, pensa comigo, você colocou ali 500 mAh no spot de 3 milímetros, então é 3 milímetros nessa região. 100 mAh em 3 milímetros, né? 3 milímetros dividido nessa área. Mas se você usa um spot maior, os mesmos 100 milímetros estão divididos numa área maior. Por isso que é mais seguro usar a Black Pill. Tem que ser a Black Pill, mas pode fazer em fototipo mais alto tranquilamente. Intervalo entre as sessões são 15 dias. E eu falo que no mínimo 3 sessões. Mas tem cliente que vai precisar de mais. E aí você vai avaliando. Vende um pacote com 3, mas é igual a autoescola. Lembra quando vocês fizeram autoescola? Você ia lá, precisava fazer uma quantidade de aulas. Não lembro mais quantas, mas vamos imaginar que são 10 aulas. Se você não conseguiu aprender a dirigir com 10 aulas, compre mais sessões. Então, é assim que a gente trabalha com laser quando você vende pacote. Você não vende promessa. Vende 3 sessões, viu que precisou mais, e aí o cliente compra mais. Mas deixa ele ciente disso, né? Não, faz uma avaliação ali, na avaliação visual, mais ou menos, você já vai ter uma noção. Essa pele aqui vai me dar mais trabalho. Então, já vou deixar o cliente ciente que a gente vai precisar de mais sessões, né? Em casos de pessoas com pintinhas no rosto, pode ser feito normalmente ou melhor evitar. Aí depende muito da pintinha, tá? Por quê? A gente não sabe o que é essa pinta, né? Eu tenho uma pinta aqui, inclusive eu tenho que ir no dermatologista, porque ela era bem pequenininha. E a bendita tá crescendo e tem um relevo, né? Então, por exemplo, pintas com relevo a gente não bate laser. E outro detalhe também que já aconteceu comigo, né? Foi com minha irmã, inclusive. Ela tinha uma pinta, região aqui, não lembro onde era, e ela gostava da bendita da pinta. Fui fazer o Black Pill
e bati na pinta. Fiz umas sessões de Black Pill, bati na pinta. Vocês acreditam que a pinta sumiu? E aí o problema era que ela gostava, né? Se ela não gostasse, estava tudo certo, não quer gostava. Mas assim, se tiver relevo, sabe? Se tiver com mudança de cor, às vezes a pinta tem ali várias tonalidades, marrom escuro, preto, marrom claro, não bate laser, tá? Pinta a gente evita. Pintinhas. Suor excessivo? Não entendi a pergunta. Acabei de fazer o Black Pill em mim mesma. A pele fica muito iluminada e a textura maravilhosa. Então você já vai postar isso aí, viu, Paty? Pra vender bastante final de ano. Seu próprio resultado. Depois finalizei com o Pill Line. Ah, o Pill Line é sensacional. Eu gosto demais. Eu sou suspeita, né? Porque eu fechei até parceria com eles pra pegar os dermocosméticos pra vender pros alunos da escola. Porque os produtos são maravilhosos. Eu amo também. A Fernanda perguntou qual, eu não... Já me perdi aqui. Marca da máscara, média de preços. Olha só. Black Pill você gasta muito disparo para fazer, tá? Depende aí do tamanho do rosto, né? Vai ter rosto que é grande, vai ter rosto que é pequeno. Vai ter lugares que você vai querer repassar. Então tem manchinhas aí que às vezes você quer dar uma reforçada e passar novamente. Mas é uma média de no mínimo 1.000 disparos que a gente gasta. Comparado com uma remoção de micropigmentação, você vai gastar uma média de 250, 280 disparos, também dependendo, né, do tamanho da sobrancelha. A gente gasta aí mais ou menos umas 3 vezes mais disparos do que uma remoção de micro. Então não pode ser um procedimento tão barato. Tá? Eu falo assim que no mínimo o valor do Black Pill tem que estar entre 180 e 200 reais. Ele não vai competir, aí depende muito também da sua região, tá? Tem gente que cobra 600 reais por sessão de Black Pill, 400 reais na sessão de Black Pill. Aí depende do público que você atende, da comunicação, né? Como eu disse pra vocês, entregando todo esse glamour, esse alto valor agregado, você vai conseguir vender mais caro. Mas as pessoas às vezes têm dificuldade um pouco nessa questão de colocar o valor nas sessões do Black Pill. Mas aí depende muito da comunicação, tem que ser no mínimo 200 reais a sessão. Vale a pena fazer Black Pill, já que gasta tanto disparo? Ao meu ver, super vale. A não ser que você tenha uma agenda lotada só de remoção de despigmentação. Aí tá, não precisa mexer com Black Pill, porque você não tem mais agenda. A não ser que você compra mais um laser e põe mais uma pessoa para trabalhar, né? Porque demanda tem. Mas se o seu laser tá aí parado, pegando poeira, você tá atendendo 2, 3 clientes por mês, 4... Por que não fazer Black Pill? Gente, o custo do disparo é muito baixo. Investimento na máquina você já fez. O custo é muito baixo para você ficar presa somente ao valor, sabe? Mesmo cobrando, você cobrar 200 reais a sessão de Black Pill, você tá tendo lucro. Muito lucro, inclusive. E aí lembra que não é uma sessão, né? São 3 sessões no mínimo, tá? Marca da máscara. Essa aqui é importadinha, chinesa. Não me julguem, mas eu amo. Essa aqui é a que eu mais gosto. Eu gosto até mais do que essa aqui. E custo-benefício, né? 80 reais. Dura aí uma média de umas 50 aplicações tranquilamente essa máscara aqui. Essa que vocês vão encontrar, a gente vende aqui na loja. Vou colocar o link. 80 reais, acho que tá até mais barato que nos outros sites. Mas vocês encontram, acho que no Mercado Livre. Mas ela não tem nome, tá vendo? Agora essa aqui é da Cosmo Beauty. Essa da Cosmo Beauty, vocês conseguem comprar na Cosmo Beauty. Eu tenho 2 unidades aqui, não vou saber falar o valor pra vocês dessa, de cor, não lembro. Mas eu posso pôr ali nos stories depois, se vocês quiserem comprar. Tem 2 dessa aqui ainda no site da loja, que são os produtos que eu vendo pros alunos, tá? Mas existem outras, se vocês quiserem dar dicas, quem tiver marcas aí, quiser compartilhar os nomes pro pessoal. Pode ser CeraVe, pode sim. Cicaplast no pós, pode. Cicaplast eu acho caro. Você passar no rosto todo. Eu prefiro investir no arroz, porque ele rende mais, assim, né? Mas pode sim, tranquilamente. E depois o protetor solar. Pode fazer depilação a laser e o clareamento íntimo junto. Não no mesmo dia, mas durante o intervalo. Não é recomendável entrar com essas 2 sessões. A não ser que a depilação a laser seja feita assim, 50 dias. Porque
o clareamento íntimo, você vai fazer de 15 em 15. Tá? Pode ser feito até semanal. Mas como eu uso dermo cosmético, eu faço dermo cosmético, laser. Então dá 15 em 15 dias laser. Aí se o intervalo da depilação for 50 dias, dá pra fazer. Mas se for 30 dias, não. Porque eles começam a espaçar mais tempo, né? Você faz a depilação primeiro 30 dias, e depois eles espaçam, depois 60, e vão espaçando um pouco mais. Mas se for 30 em 30, não. Você acha que para quem está começando, melhor comprar um laser sem Anvisa ou alugar com Anvisa? Ai, Luana, essa pergunta é assim, vai depender muito. O laser sem Anvisa, ele traz muito resultados fantásticos. Mas tem que ter esse cuidado, né? Porque as pessoas denunciam. Não é questão nem de que vai estragar a pele, vai machucar, porque isso é quem está por trás da máquina, não é sobre a máquina, é sobre o profissional, sabe? E pode acontecer com laser com Anvisa ou sem Anvisa. O laser com Anvisa, você vai fazer um investimento mais alto, mas você tem ali a liberdade de poder fazer as suas divulgações, desde que você também tenha um RT ou seja formado na área da saúde, senão você está no mesmo BO, né? Porque a pessoa pode te denunciar e às vezes na sua região precisa de um RT, tá? O RT, na verdade, para todos os lasers, né? Mas com a Anvisa também precisa. Aí depende muito. A vantagem de você ter uma máquina é que você vai poder trabalhar 30 dias no mês se você quiser. A alocação você é só um dia. E aí você tem que receber, a minha dica, quem trabalha com locação, receba esses valores adiantados, porque chega no dia, os clientes começam a desmarcar. E aí você tá com a agenda cheia, o compromisso ali com o aluguel da máquina, todos os seus compromissos financeiros, e o pessoal desmarca. Então tem que receber antecipado. Mas aí é algo muito individual, sabe? Você que tem que avaliar de acordo com a sua necessidade mesmo. Valores justos para sessões, acima de R$200 cada sessão. Seria um valor justo. Muito boa mentoria, fico feliz. Suor excessivo, entendi. Não tem. É porque ela perguntou se o laser era bom para bromidrose, que é suor excessivo. Não li nenhum artigo, nenhum estudo sobre. Então eu acredito que não, mas posso dar uma pesquisada, tá? Mas eu acredito que ele não vai agir na glândula sudorípara. Mas posso pesquisar, viu? Sobre. Esse peeling pode ser feito na axila? Pode. Virilha, axila, colo. Quanto cobrar em 3 sessões? 3 sessões seria no mínimo R$600. Parcelados aí no crédito. No mínimo, tá? Como conseguimos fazer em nós mesmos? É difícil, eu também fico nessa dúvida. Porque tem que usar o óculos. Gente, por favor, falei isso na última live, né? Não façam procedimento sem óculos. Eu já vi altos vídeos aqui no Instagram. Pessoal fazendo laser no cliente. E o cliente sem óculos, socorro. Se o laser bate aqui no nosso olhinho, olha o olhinho da professora, ó, pretinho, cheio de melanina. Cromóforo ideal para interagir com o Yagi. Lembra que ele tem a fototermólise seletiva? Ó, fechei a pálpebra, isso aqui é invisível para ele vai no cromóforo, tá? Então a gente fala assim, é só fechar o olho. Não adianta nada fechar o olho. Se você disparar aqui no olho da sua cliente, vai causar cegueira ou pode despigmentar o olho. Então não façam sem óculos. Então fazer em nós mesmos é um desafio. Tem que usar um óculos de fator de proteção muito bom e, né, ter bastante cuidado aí na operação. Posso finalizar com vitamina C? Deve, principalmente nas peles que têm hiperpigmentação. Vitamina C é fantástico. Qual é esse produto? Acho que é o produtinho que eu mostrei. Gente, tira print, ó. Tira print e me marca lá depois, mostrando que vocês estão assistindo a live. Esse produto aqui. Qual fator de protetor solar você indica? 50. Aí cada cliente tem que ter o seu, tá? O que você faz ali, você pode ter 40, 50. O meu é 30. Mas a cliente tem que usar o dela. E aí o dela é específico para a pele dela depois. O seu, claro, vai ter uma proteção ali. A cliente saiu da clínica e foi para casa, tá protegida. Mas no dia a dia é bom ela ter um específico pro rostinho dela, né?
para a necessidade dela, fototipo. Eu cobro 300 na sessão, tá vendo, gente? Então, 300. Eu tenho aluno que eu cobro R$600 na sessão. Então, é por isso que eu falo que é o mínimo 200. Ah, Scarlett, não consigo cobrar, não consigo vender. É comunicação, tá, gente? É comunicação, é posicionamento. É o que a gente ensina na mentoria do Solém. Você tem que ter um posicionamento na comunicação. Lembra que é um glamour, né? É você encher a bola do procedimento, sabe? Ah, tô aqui vendendo um procedimento para clarear manchas. Tem vários no mercado. Então, assim, é a sua comunicação. A falha tá aí. No posicionamento, na comunicação. Porque cliente para pagar tem demais, tá? E aí vai ter o cliente que vai pagar 200, mas vai ter o cliente que vai pagar 400, R$600. Inclusive vamos relançar a mentoria em breve, final de outubro, eu acredito. E aí na mentoria a gente ensina tudo isso. Para clareamento íntimo, quantos dias após o Black Pill posso entrar com os cosméticos e ácidos? É uma semana. Dependendo do ácido, tá? Não pode ser aqueles ácidos também agressivos, não. Mas uma semana você já pode usar com... Tem kits para clareamento íntimo muito bons da Adélia Mendonça. E... Gente, a gravidinha aqui tá com memória péssima. É a Adélia Mendonça e tem um outro muito bom também. Ai, não tô lembrada. Mas tem os kits para clareamento íntimos muito bacanas que dá para vocês associarem com o tratamento a laser. E tem que ser específico, né? Quando a gente fala ácido, os produtos tem que ser específico para essa região, tá? 350 avulsas e pacote com 3 sessões, R$900. É o valor que a Érica cobra, olha só. Por que não, né, Érica? Vender isso no final de ano agora. Já começar a vender agora, né? Vale a pena comprar a máquina sem avisa ou alugar com avisa? Essa que eu já respondi, né? Eu amo essas máscaras chinesas, eu também. Está mais barato, eu comprei por 180. Meu Deus, não. Aqui é R$80, você compra duas por 120. Ó, eu tenho um cliente que compra da gente para revender. Então, vou colocar no... Eu acho que tem na bio o link da loja, tá? Duas sai 120. Não tenho muitas, tenho algumas. Mas quem quiser comprar, temos lá. E essa aqui eu tenho duas. Essa aqui é 100 e alguma coisa. Essa é um pouquinho mais cara. Mas ela tem Mozum. Estou usando da Ravi. Ela não está... Gente, eu sem óculos. Que é pra Black Pill. Estou amando. Ela tá dando uma dica de uma máscara que é a da Ravi. Ravi, essa eu não conheço. Ravi. Eu amo a da Vitamédica. A Vitamédica também tem um kit muito bom pra Black Pill, né? É um investimento maior, porque eles vendem o kit completo, mas é muito barato. Os produtos da Vitamédica são sensacionais. Eu comprei a Homer Smart, tem a máquina, né? É sensacional. Inclusive, eu estou em parceria com a Shop Beleza, com o William. Eles estão com condições especiais para quem quer adquirir a Homer. Se você tiver interesse, me manda uma mensagenzinha que eu vou falar com ele que você é indicação nossa, tá? E se caso você também quiser a outra maquininha, a gente também tem parceria, tá bom? RT responsável técnico, Aline. Tem algumas regiões do Brasil que exigem que, por exemplo, você não precisa ser formado na área da saúde. Não precisa ser biomédica, enfermeira, esteticista não conta, tá? Tem que ser formado realmente na área da saúde. Mas você pode ter alguém na família. Ah, minha prima então ela pode ser a sua responsável técnica. Tem aqui, eu conversando com alguns... Eu vou muito em feira, em congresso, assim, tem pessoas de grande nome na área da remoção de micro que não são formados e trabalham com RT. E aí pagam mensalmente um valor. Você combina com RT, às vezes alguém que está recém-formado paga ali mensalmente e tá garantido aí pela lei, né, a sua segurança. Mas tem regiões que nem exigem, tá? Mas muitas regiões, como Santa Catarina, eles exigem. Essa região do sul eu tenho certeza. Aqui na minha região eles não têm esse tipo de fiscalização. Primeiro limpa a pele, esfolia, passa máscara, limpa a pele novamente, hidrata e protetor solar. A potência inicia com 500, dependendo da máquina. Exatamente. E aí,
tem que deixar a máscara secar 100%, que é outra dica, tá? Você não bate laser com a máscara molhada, não. Passou o dedinho, saiu máscara, essa minha aqui tá seca, ó. Meu dedo tá preto que eu tinha limpado aquela hora. Aí não pode bater laser, tá bom? Estou tirando o alvará da minha clínica e falaram isso mesmo. Quem não é formado tem que ter o RT. Pois é. E não é difícil conseguir, tá? Podemos fazer uma live só falando sobre RT, se vocês quiserem. Não. Laís, o RT é um responsável técnico. Tem que ser alguém formado na área da saúde, tá? Um biomédico, um enfermeiro. Isso para algumas regiões do Brasil, eles exigem, se caso alguém te denunciar, né? Mais ser denúncia, tá? Se caso alguém te denunciar, pode ser que a vigilância te exija um RT, dependendo da região. Os cursos são cursos livres, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, qualquer pessoa pode operar o laser Nd:YAG, mas aí tem regiões que vão exigir esse responsável técnico. A Marisa falou que a bromidrose é chulé. Quem tem suor excessivo, né? É considerado livre, assim como vários outros, até mesmo, por exemplo, Botox. Por exemplo, você faz a faculdade, aí depois você tem que fazer os cursinhos, né? Os cursinhos que são livres. A faculdade em si te ensina um mundão de coisas, mas você não se torna especialista em nada. E aí você tem que fazer os cursos livres depois. Usei o óculos do paciente e fui girando a ponteira. A Paty está explicando como que ela fez nela mesma. Vamos saber. As empresas que locam possuem RT para os equipamentos. Aí eu acredito que sim, viu? Mas não tenho certeza se são todas. Vale a pena procurar saber. Vou colocar, pessoal, que é o print. Os óculos, gente, vocês gostaram do tema, cheio de dúvidas. Meu óculos de proteção atrapalha porque eu uso óculos também. Indicam para sobrepor? Tá chegando óculos pra gente na escola, viu? Fizemos um pedido, tava em falta. O legal é aquele laranja quadrado. Eu também uso óculos. E esse quadrado, você consegue pôr o óculos por baixo e depois consegue pôr o óculos por cima, o outro. Seria o melhor pra gente que usa óculos de grau. Seria, mas não deixe de usar, tem que usar. Uma vez eu tava conversando com um rapaz, cliente nosso, que ele trabalhava em ótica e ele ia tentar fazer, sabe? Com o grau e com a lente com o fator de proteção. Ia ser muito maravilhoso, né? Mas depois ele parou de me responder, acredito que não teve como. Se tivesse como também, a gente já tinha pessoas que conseguiriam fazer. Técnico de enfermagem? Não, tem que ter a formação acadêmica. Eu sou da área da saúde, então consigo sim, consegue ser sua própria RT. Inclusive, você sabia que quem é formado em educação física é da área da saúde também? Na pandemia, eles colocaram, né? Acho que eles precisavam de mais profissionais formados na área da saúde, e aí eles colocaram os educadores físicos. Então, se for alguém que é formado em educação física, acredito que dê também. É porque a Aline perguntou, o curso é livre, mas eu preciso ser formada na área da saúde para ter meu laser. O que acontece? Quando você faz uma faculdade, você vai fazer a biomedicina. Você vai aprender várias coisas. Mas esses cursos específicos, eu quero aprender uma depilação a laser. Eu quero aprender a remover sobrancelha. Ou eu quero aprender a fazer botox. Se eu não me engano, eu acho que o de harmonização, acho que não é livre, não tenho certeza. Mas você tem que fazer os cursos para você se aperfeiçoar. Isso não ensina na faculdade, sabe? E aí entra como curso livre. No caso da nossa escola, não é curso livre porque a gente é uma extensão universitária. Hoje a gente é certificado pelo MEC. Então a gente entra como uma extensão universitária, não chega a ser curso livre. Mas se enquadra em cursos livres também, assim como a maioria dos cursos que a gente faz. Eu não sou da área da saúde, entendi, não sou da área da saúde, creio que vou ter que comprar a minha, já estava planejando.
Sim, mas igual eu tô falando pra vocês, a questão é que são algumas regiões que exigem. Outras regiões ninguém vai nem se importar com isso. Você sabendo fazer a técnica, né? A maioria, gente, não é formada na área da saúde, a verdade é essa. Mas quando você começa, você vai se apaixonar tanto que você vai querer estudar. É uma área, assim, sensacional, sabe? Hoje eu tava estudando, que eu vou trazer um protocolo novo pra escola, e cada dia que porque eu gosto muito, né, de estudar, de ler. Eu sou apaixonada, sabe? A área da estética é um mundo, assim, então vale muito a pena. Ah, não sou agora, mas você vai querer. Quantas alunas minhas começaram biomedicina, começaram estética, depois de já estar na área, sabe? Então, assim, cada um tem seu caminho, né? Eu comprei a máscara do Black da Adélia Mendonça. Os produtos da Adélia Mendonça são sensacionais. Tem um kit para laser dela que é maravilhoso. Também não vou saber o nome, mas eu tenho ele lá, posso postar. Vocês me perguntam no direct que eu respondo vocês. Que ele é para você usar com laser. É maravilhoso. Se houver denúncia ou fiscalização, vão pedir. Exatamente. O negócio são as denúncias. Quando é sem Anvisa, eles, se tiver denúncia, eles lacram a máquina, né? Eles nem levam, não multam, mas eles lacram, você não pode mais usar. Não para comprar, mas no caso de fiscalização, tanto é que as máquinas, gente, eles vendem, eles nem perguntam se você tem. O laser não ablativo, vocês precisam entender que o laser não ablativo, ele é diferente do ablativo. Você vai comprar um laser de CO2 fracionado, por exemplo, eles não vendem para qualquer pessoa, tá? Agora, o laser, qualquer pessoa que eu falo assim, perdão, foi meio preconceituoso o jeito que eu falei, mas às vezes eles não vão olhar a sua formação, tá? Não vão olhar a sua formação para comprar o laser, para você comprar o laser não ablativo, mas dependendo da máquina que você vai comprar, que aí você precisa ser médico, dermatologista, biomédico, aí eles pedem sim a sua formação. São equipamentos diferentes, tá? Esteticistas, se eu não me engano, posso estar enganada, as esteticistas aqui me falem, vocês que fizeram um acadêmico. Eu acho que não entra não dá para ser o RT. A esteticista em si ainda não entra. Mas posso dar uma pesquisada, até o meu conhecimento não entra, não é que não entra, eu acho que não entra na área da saúde, assim, para assinar como RT, tá? Tem que ser enfermeiro, tem que ser biomédico, médico, acho que são esses. Farmacêutico também não tenho certeza, acho que farmacêutico também não pode. Posso dar uma pesquisa, a gente pode fazer uma live só pra falar disso, se vocês quiserem, tá bom? Belo Horizonte existe, porque aí eu procuro, eu dou uma pesquisada maior, porque está sempre mudando, essas leis de Brasil, quem é advogado sofre, porque está sempre mudando, cada dia é uma coisa, né? Então sempre muda. Pode ser que não era e o esteticista já está na área da saúde. Né? O técnico eu sei que não, tá? Tem que ser a faculdade mesmo. Sou do Paraná, eles exigem também. Como faço para conseguir? A Cris quer conseguir o quê? Me fale. É as máscaras, é os cursos. Aqui no Rio de Janeiro exigem também. Pode ser que nunca te peçam, mas fica o risco. Exatamente. E o risco está nas denúncias, ok? Então tome muito cuidado com o que você posta em rede social, tá bom? Preciso do óculos. Eu não consigo usar o óculos. Tem muita gente querendo o óculos, sai super em falta. E tem que ser um óculos que tem fator de proteção. E os meus óculos eu testo, tá? Sabe o que eu faço? Eu pego o laser e dou uma disparada pra ver se a luz não vai atravessar. Que é assim que a gente sabe, né? Se tá protegendo. Porque se atravessar, não tá protegendo. Então, assim, os que eu vendo na escola são testados. Aí, o que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem, vai falar que tem interesse no óculos. A gente vai pegar seu WhatsApp, vai salvar com uma etiqueta e assim que chegar, a gente vai te mandar a mensagem. Tá? Porque aí você usa, a Fernanda tá perguntando, os óculos transparentes por baixo e o óculos de proteção por cima, que seria o ideal para quem usa óculos. Fica muito escuro. Aí, essa aqui é a Baby Anne. Então,
Tem óculos muito bons no mercado. Esses óculos que vêm com as máquinas são horríveis, tá? E aí você precisa entender que você precisa investir num óculos. Eu tenho 4 óculos, 4. Eu tenho o verde, que protege da 1064, só 1064, mas ele é mais claro. Eu tenho um furta-cor que protege só da 1064, que aí ele é mais claro. Eu tenho o vermelhinho padrão, que é escuro, não gosto. Tenho o laranja. O laranja protege 532 e 1064. Então, quando vou usar 532, eu tenho que usar, obviamente, o laranja. Ele dá uma visibilidade melhor que o vermelho, mas não é a mesma coisa de você estar sem óculos. Assim, o óculos, gente, ele é um EPI. É um equipamento de segurança, é para sua segurança. Não, você não consegue ter total visibilidade igual o óculos de grau. Tá? E aí, qual que é a minha dica para você que tem dificuldade de enxergar com óculos? Colocar muita iluminação no seu ambiente, deixar um ambiente claro, porque se for um ambiente escuro vai atrapalhar ainda mais. E aí, o que eu faço também? Porque quando a gente coloca o laranja, a gente não consegue chegar a mira laser, né? Atrapalha. Então, eu tô sempre tirando, eu dou uns disparos, aí eu tiro, analiso, vejo, coloco o óculos de novo, vou marcando com a canetinha branca, mas não deixo de usar, porque a longo prazo, gente, leva a cegueira, tá? A radiação do laser é maléfica para os nossos olhos, né? E para os olhos das clientes também. A harmonização tem a pós-graduação e tem os cursos livres também. Eu lembro que eu até me matriculei na Facial Academy, que é uma escola online, assim como a O'Hara Academy, só que é focada em harmonização facial. Eu queria aprender alguns protocolos que eles ensinavam lá, e é aberto, né? É livre. Só que lá eles falam que para fazer o procedimento você tem que ter a formação. Mas para estudar, qualquer um pode estudar. Sou bióloga, foi incluído na área da saúde, por isso sou... Ai, que legal! Olha só, não sabia. Porque na época da pandemia, eles incluíram vários cursos na área da saúde, então eu não sabia que biologia entrava. Então, olha só, se você tem algum parentesco com alguém que é biólogo, você pode ser sua RT também. Mas agora estou cursando biomedicina. Biomedicina é sensacional para quem está na estética. Fiz o curso do Lavien, mas não posso operar por clínica, mas o NDAG já possuo. Eu fiz curso da Lavien, mas não posso operar. Não posso colocar na clínica, mas o NDAG eu já possuo, já tenho laser, né? Muito chique o seu curso, doida para pegar logo o certificado. Ai, que bom, fico muito feliz de ter você como nossa aluna. Estudar assim é um caminho sem volta, verdade, gente, é viciante, eu amo. Minha meta é trabalhar muito até o final do ano para iniciar a faculdade ano que vem. Eu aprendi a mais estudar hoje, não troco. É a Marisete, nossa aluna linda, né? Exatamente, ela falou que ela prefere estudar do que trocar o tempo dela por coisas que não agregam. Às vezes a gente fica aí 2 horas solando feed do Instagram e só assim contaminando a sua mente, te enchendo de estímulos que vai te deixar assim, ó, super agitada, né? No outro dia. E o estudar não, né? O estudar você tá se enchendo de algo que vai te trazer resultado. Não tem como, né? Não tem como. Você se encher de conhecimento e não ter resultado com isso. Nem que seja na sua vida pessoal mesmo. E ela falou que as aulas são incríveis. Mas deixa a nossa aluna de Absolém, nossa aluna da escola. Obrigada pela participação maravilhosa. Eu fiz biomedicina, agora eu fico querendo fazer medicina. A gente sempre quer mais. O curso é livre, como qualquer curso, e estudando muito pode trabalhar com laser. Precisa de alguém para ser seu RT. Exatamente, isso mesmo. Gente, 9 horas, já estamos aí com 1h30 de live, né? Vamos finalizar. Muito feliz com a interação de vocês, que vocês gostaram do assunto. Finalizando a live, não deixe de comentar o Black para vocês receberem o material que a gente preparou para vocês, que é um material informativo. Pode colocar em rede social, pode colocar nos destaques, tá? Imprime, deixa lá na clínica para os clientes saberem o que é o Black Pill. Quem chegou depois, eu falei várias aqui, dei vários gatilhos, várias ideias para vocês venderem Black Pill, trazendo experiência, glamour, a pele de estrela para o procedimento. Então foi uma live onde eu dei bastante conteúdo, mas eu também dei várias dicas de marketing. Não adianta saber fazer o protocolo, não saber vender
o bendito do protocolo, né? Gente, então é isso. Finalizou a live, comenta Black para receber o material, tá? Fico muito feliz pela participação, muito obrigada. Lembrando que a gente está fazendo uma maratona de lives, então semana que vem, quinta-feira, às 19h30, vocês têm um encontro marcado comigo. Vou divulgar, semana que vem tá muito legal o tema. Vou deixar para divulgar nos stories, tá? Vou divulgar também alguns resultados dos alunos, resultados meus, para vocês verem que o Black é uma técnica sensacional. Muito obrigada. Não deixe de comentar para receber aí o seu material, tá? Um beijinho e até semana que vem. Ai, gente, esqueci, ó. Tira o print aí quem não tirou. Me marca lá nos stories também para me ajudar na divulgação. Posso postar também lá nos stories, tá? Vou deixar aqui que eu vou postar para vocês verem a marca. O Black é para comentar assim que eu subir a aula. Eu vou fechar aqui e já vou compartilhar. Comenta lá para receber, que aí vai estar na automação, vocês vão receber de imediato o material, tá bom? Comentar assim que eu postar a live, no comentário da live. Comenta Black. Beijos!